E aí galera, como é que vocês estão, cara? Quanto tempo que eu não venho aqui conversar sobre biologia com vocês, mas cá estou eu para a gente falar um pouquinho sobre fotossíntese. Então, ó, os comentários estão aqui, usem esse espaço para vocês tirarem as dúvidas sobre a videoaula, tranquilo? A gente está aqui para responder vocês e para ajudar. E vamos lá, sem mais delongas, para falar de fotossíntese, que é um processo realizado aí pelos seres autótrofos, né? Eles vão realizar esse processo para produzir seu próprio alimento, e nesse processo eles pegam a matéria inorgânica e transformam em matéria orgânica para conseguirem se alimentar. Show? Quais são os seres que vão produzir, né, esse seu próprio alimento? Quais são os seres que vão realizar a fotossíntese? São as plantas, as algas e também as cianobactérias. Esses caras são os produtores da nossa cadeia alimentar, como a gente conversou nas aulas de ecologia. Galera, vamos lá. Vamos começar falando sobre a fotossíntese das plantas. Na verdade, a gente vai falar especificamente da fotossíntese das plantas, porque é o que mais cai e também é o que mais relevante nas nossas na nossa época de escola, né? A gente estuda a fotossíntese no ensino fundamental, no ensino médio, e sempre tem esse foco maior para a fotossíntese da planta. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero que vocês conheçam é que a gente precisa entender que a planta precisa de algumas coisas para realizar esse processo. A primeira coisa que ela precisa é água, depois é a luz solar, né, a energia luminosa, e também o gás carbônico, né, o CO2, que é o dióxido de carbono. Tendo essas três coisas que eu falei para vocês, a fotossíntese vai conseguir ser realizada pelas plantas. Vamos lá, como é que começa esse processo de fotossíntese? A gente vai ter umas estruturas, né, na planta chamadas de estômatos. Esses carinhos vão conseguir capturar o gás carbônico, né, que está na nossa atmosfera, e além disso a gente vai ter uma organela chamada cloroplasto. Essa organela está presente nas algas e nas plantas, né, mas como a gente está falando das plantas, vamos falar só das plantas. E a gente vai ter essa organela lá nas nossas folhinhas, né, da planta. E essa organela, ela vai ter, primeiro, uma parte dela se chama tilacóide, né? Como se fosse uma moedinha. E nessa moedinha a gente vai ter alguns pigmentos que vão conseguir absorver essa luz solar. Um desses pigmentos que vocês conhecem bem, que é a clorofila, isso mesmo. Além disso, a gente vai ter o estroma, que é onde vai ocorrer a nossa fase escura, né? Esqueci de falar para vocês, mas na tilacóide acontece a fase clara. Gravem isso, é importante que vocês saibam onde ocorre cada fase. E assim, a gente vai indo. Então vamos lá, a gente tem duas fases na fotossíntese, né? A gente vai começar aí com a etapa fotoquímica ou fase clara, que é onde a gente vai ter a produção, né, de moléculas energéticas. Tá, vamos entender melhor isso. A gente começa aí a nossa fase clara com a hidrólise da água, que é a quebra das moléculas de água que a gente conseguiu absorver, né, que a planta vai conseguir absorver. Depois a gente vai ter a fotofosforilação, que é outra parte dessa fase clara, que é onde a gente vai formar essas moléculas energéticas, são as moléculas de ATP e também de NADPH. Então a fase clara ela vai ser nada mais nada menos do que transformar essa energia luminosa que chega em energia química. E aí a fase escura, que é a próxima fase, né, que acontece lá no estroma, né, enquanto a fase clara acontece nas tilacoides, a fase escura vai acontecer no estroma. Lá nessa fase escura a gente vai ter o uso dessas moléculas energéticas para produzir glicose para a planta poder se alimentar. Show? Show então! Sabendo disso, a gente parte aí para nossa segunda parte, que é a etapa química ou fase escura, que é onde a gente vai ter um conjunto de processos que vão estar envolvidos no ciclo, que é um ciclo de Calvin-Benson, que se chama. Nesse ciclo, a gente vai ter vários processos ocorrendo, e um deles, né, são as moléculas de ATP e NADPH que foram produzidas na fase interior para poder fixar o dióxido de carbono, né, por meio de uma enzima muito importante. Nessa fase, como a gente vai estar fixando, né, esse dióxido de carbono, a gente vai precisar de uma enzima para ajudar a gente, que é a enzima chamada rubisco. Ela é importante, ela cai às vezes nas provas, né? Ela vai estar aí ajudando nessa fixação de carbono e também ajudando a produzir a glicose. Então esses processos vão ocorrer nesse ciclo de Calvin e aí a gente vai ter a produção da nossa querida glicose, que vai servir de alimento para nossa plantinha. Então, galera, por que a fotossíntese é importante? Eu falei por alto, né, para vocês como funcionam os processos, né? No primeiro processo a gente vai ter a energia luminosa sendo captada, sendo transformada em energia química. Essa energia química vai ser utilizada na outra parte do processo, na etapa escura, na fase escura, para produzir a glicose aí, que vai ser de alimento, vai servir de alimento para a planta. E assim, não sei se vocês perceberam, mas a planta precisa de dióxido de carbono, né, para fazer a fotossíntese. E é muito importante isso pra gente, porque como a gente tem um ar atmosférico que tem uma intensa emissão de gases, né, por ação humana, cara, quando a gente tira um pouco desse dióxido de carbono, a partir do reflorestamento, a partir, né, das florestas, a gente consegue
melhorar um pouco a situação, né, de poluição desse ar atmosférico com tantos gases que fazem mal para diversos ecossistemas. E além disso, a planta, né, através da fotossíntese, ela produz o oxigênio. Ou seja, é um processo que é muito importante não só para a alimentação das plantas, não só para a alimentação das algas, para a alimentação das cianobactérias, mas também para o nosso planeta em geral, cara. Por isso que a gente dá tanta importância para a fotossíntese, né? Então vamos lá, dando aqui um apanhado geral, vamos só resumir. A fotossíntese é esse processo que vai, né, produzir o alimento da planta. A planta precisa de sol, né, de dióxido de carbono e também de água para produzir esse alimento. E ela consegue aí produzir através de duas etapas, né, da etapa fotoquímica e da etapa química, né, que podem ser chamadas também de fase escura e fase clara, ao contrário, no caso, né? E é basicamente isso, galera. Agora a gente vai para nossa querida videoaula de resolução de exercícios. Compareçam lá, tá? E é isso. Um beijo, um abraço e a gente se vê lá.